706 no Zanaga. Muito boa tarde, já voltamos com muito mais alegria no seu rádio. E aí, tá tudo bem? Agora sim, a trilha que eu mais gosto chegou, né, gente? Por quê? Porque nós vamos falar agora de um assunto muito importante. Às vezes você pode achar que é normal estar acontecendo isso com você no seu dia a dia. Ah, eu fiquei irritada aqui. Ah, hoje eu fiquei irritada ali. À noite eu fiquei irritada. Hoje eu não estou irritada, mas aí passa, eu estou irritada de novo. Mas peraí, por que tanta irritação? Você já parou para pensar que isso pode ser que esteja acontecendo algo? Você já parou para pensar ou não? Você acha que é normal? Nós vamos saber a partir de agora. Doutora Josiane está aqui ao meu lado, psicóloga, psicanalista, uma grande profissional. Ela que vai tirar nossas dúvidas agora. Doutora? Oi, Pri. Hoje eu não estou irritada. Ninguém no trânsito te irritou também, não? Ninguém no trânsito me irritou. Não, conseguiu me irritar. Era 6:30 da manhã. Pensando bem, né? Ligar a seta. Isso me irrita. Você nem imagina como me irrita isso, viu? Ai, tudo bem, Pri? Tudo bem, doutora. E você? Ai, boa tarde, tudo jóia. Boa Obrigada. tarde também a todos os ouvintes. Sim. Agradeço a oportunidade da gente conversar sobre a irritabilidade, a raiva. É um tema muito importante e como nunca está crescendo isso dentro das pessoas ultimamente. Não sei se você tem percebido. Não, claro que eu tenho. Não é? Muito. Não é? Muito. Muita irritação, muita raiva, né? E assim, esse impulso liberado e muita gente fazendo muita bobagem, né? Verdade. Então a gente tem que entender, Pri, primeiro que é assim, a irritabilidade é uma sensação, a raiva é um sentimento. Tem gente que é preso na irritabilidade, nessa sensação de irritação. Ah, mas por quê? Qual que é a diferença? É mais primitivo. Então, isso que eu gostaria de deixar aqui com uma reflexão. A irritabilidade, que é quando, por exemplo, eu acho esse exemplo clássico, a gente está andando na rua de carro, né? Certo. E daí um carro passa na nossa frente, nos fecha, e daí vem automaticamente aquele fogo por dentro, assim, uma vontade de gritar, de berrar, e quanta gente não abre a janela e grita e faz... Quando não... Mostra o dedo. Quando não segue a pessoa e vai seguindo a pessoa, tá né? Tantas mortes, né, por causa disso. Isso, né, gente? infelizmente. Então, essa irritabilidade não é para estar dentro da natureza humana nesse formato, porque Certo. a irritabilidade é uma sensação muito primitiva. O que quer dizer isso? Isso tem a ver com experiências que a gente passou quando a gente era muito pequeno, especialmente quando bebê. Verdade. Você Quando tá ouvindo, Jorge? bebê. O Jorge Olha. tá aqui no estúdio, tava com uma saudade dele. É, também. Muito bom, vai, doutora. Irritabilidade, porque, por exemplo, o bebê tá lá, vamos imaginar se aconteceu isso com a gente tá lá deitado no berço, de repente chega alguém e fala, ai, deixa eu pegar essa criança, e tira a criança do berço e ergue assim num susto. Sim. Olha a sensação que dá. É algo que foi interrompido. O bebê estava calmo, tranquilo, e veio uma coisa que tirou o bebê daquele susto, ou nos tirou, isso pode ter acontecido com a gente, nos tira daquele estado de calmaria. Faz um paralelo com o trânsito, a gente está dirigindo numa boa, vem alguém e tira a gente daquele estado que a gente tá. Se a gente passou por várias situações onde toda hora a gente era tirado do nosso estado de tranquilidade, Certo. e bebê não tem como reagir, né? Bebê não tem como levantar e se manifestar, não tem como, se ele tá com fome, descer aí na geladeira pegar uma comida, não tem como, ele não tem recurso ainda. Então, se o bebê foi muito atravessado, o que faz um registro no nosso emocional? De muita irritação, Certo. quando a gente é atravessado por alguma coisa. Então, se a gente tá numa boa no dia, tá tudo bem, recebe uma notícia que nos invade, que tira a gente do nosso eixo, do nosso prumo, percebe, pode vir essa irritação, Certo. que é uma memória que a gente tem do que a gente passou grandemente quando a gente era bebê.
quando a gente era muito pequenininho, quando a gente foi tirado do nosso estado tranquilo, porque o bebê vive estado tranquilo e estado de excitação. Entendi. Então, o bebê, ele tá agitado, excitado, é a hora de interagir. Na hora que ele está no estado tranquilo, é a hora da gente permitir que ele fique. Então, quando os pais não têm muita noção disso e fica tirando o bebê toda hora do estado tranquilo, os registros de atravessamentos ficam gravados na vida adulta. Não só no trânsito, mas, por exemplo, você está numa sala de aula e você faz um comentário, alguém vem e tira sarro, faz um atravessamento naquilo que você fez. O que acontece? Puxou a tua memória de atravessamentos que você passou quando bebê e que você não tinha recurso para lidar. E hoje, né, quando já é grande, tem a voz para dizer, tem a iniciativa e tem atitudes, né, que a gente toma, mas isso ainda é muito primitivo. Por quê? Por quê? A irritabilidade, ela precisa ser transformada no sentimento. Nossa. O sentimento, ele é algo mais aprimorado, mais sofisticado. Eu posso sentir raiva de alguém que fecha o meu carro na rua. Eu posso sentir raiva e não gostar, mas se eu estou mais afinada, mais madura, eu vou sentir raiva e não a irritação. Porque na raiva eu sou capaz de sentir aquilo e elaborar aquilo e nem precisar sair correndo atrás da pessoa que me fechou. Eu sou capaz de não gostar, de sentir raiva, mas a irritabilidade, ela já está absorvida dentro de mim. Eu não preciso deixar com que ela flua. E na verdade, nem é a gente que deixa a irritabilidade sai. É muito automático, você pode perceber. É bateu, levou. É aquela coisa que acontece, pá, explode. Tanto que tem esse termo, a pessoa explode. É rápido, acontece, pá. Porque é uma sensação. Na maturidade, quando a gente entende o que aconteceu com a gente e elabora, a gente só fica na raiva, que é um sentimento melhor, porque ele é já maturado e a gente pode sentir raiva, não gostar, mas a gente não faz daquele momento, um momento assim, drástico pra gente, que às vezes é drástico efetivamente. Muito bem, doutora. Gente, mais uma vez, você tá entendendo, você que tá aí do outro lado da rádio, né? Tá aí ouvindo o seu rádio, tá aí com o seu celular, tá ouvindo pelo celular, dentro do seu carro. Hoje nós estamos aqui com a doutora, né? A doutora Josiane, que é psicóloga, psicanalista. Nós estamos falando de um assunto que às vezes você não estava dando tanta importância, mas a partir de agora você vai começar a olhar com outros olhos, que é a irritabilidade. É uma coisa assim que você tem que parar, observar mesmo, como que a doutora falou, né? Ou você está irritado ou você está com raiva, né? São dois sentimentos aí, né, doutora? São dois sentimentos, Pri. E uma coisa também que eu acho bem importante, se tem duas pessoas no carro, tem uma que não passou por nada disso quando bebê. Certo. Quando ela estava deitada, ela foi permitido com que ela ficasse o tempo necessário. Quando ela sentia fome, o ambiente entendia que era comida e não banho. Bem Sabe, quando bacana, a gente tem necessidade e o ambiente entende. Por exemplo, se tá com dor de barriga, não é mamar. Esse ambiente com os bebês é muito importante, que funda o nosso emocional. Olha só pra você ver, não te assim, né, passando aqui só porque eu quero falar, né? Eu preciso falar, porque quando eu falo, minhas ouvintes entendem, eu preciso falar, né? Porque aconteceu comigo, Jorge, doutora, olha só, eu deveria ter uns 5 anos de idade, 5, 6 anos, eu morava, né, morava numa fazenda, onde minha mãe era caseira, aquela coisa toda. E quem cuidava exatamente da gente, porque minha mãe trabalhava muito, era até a patroa, né? Até então, recentemente ela faleceu esses dias, que Deus a tenha em algum lugar. Amém. Mas assim, eu me lembro, né, porque eu chupava chupeta. E ela não aceitava eu chupar chupeta. Então, todas as vezes que ela chegava em casa, porque eu morava na casa, né, perto da casa do patrão, quando eu estava deitada no sofá, quantas vezes ela chegava assim, ó, Jorge, eu lá, quietinha, na minha chupetinha, ela chegava, arrancava a chupeta da minha boca. Quantas vezes eu vi ela jogando dentro, eu tô falando sério, minha mãe tá ouvindo o rádio, ela vai entender. Quantas vezes eu vi ela jogando minha chupeta dentro aquele fogão a lenha? Jogando minha chupeta dentro do fogo a lenha. E falava, não vou ver você chupando chupeta. Isso era chupeta, era mamadeira. A minha mãe, quantas vezes ia me dar mamadeira, ela me dava escondida. Pra a patroa nem sonhar que eu chupava chupeta e nem mamadeira. Tá vendo? Olha a sua memória. Gente. Veio isso aí na minha memória agora. Olha a sua memória. E não sei se você sabe, Pri, a chupeta, o paninho, o ursinho, justamente a gente usa quando tá longe da mãe. Pode usar quando tá perto também, né? Certo. Mas quando tá longe tem um efeito de sentir um pouco de conforto.
como se a mãe estivesse perto. Porque o ursinho que a criança cheira, o paninho, é como assim, minha mãe tá pertinho, porque às vezes a mãe sai para trabalhar. Que nem nós falamos, criança na escola, leva um ursinho, né? Às vezes sente falta, agarra no ursinho. Então, se isso é tirado abruptamente, faz um registro, e daí você pode, uma hora tá no trânsito e alguém vem, é como se fosse assim, tiraram a minha chupeta e eu reagi. E a gente tem que entender e fazendo esses links e essas junções para ajudar a gente na hora do trânsito, falar assim, segura a irritação, que eu já sei porque eu tenho essa irritação. Não tem nem a ver com o cara, porque a pessoa que fez a gente nem conhece. Tem a ver com a memória de uma coisa que começou no nosso emocional, que fundou o nosso emocional. Então, essa lembrança tua é um exemplo. E tantas outras que acontecem que a gente nem lembra, porque quando a gente é bebê, nós não temos ainda mente para pensar. Mas os registros, eles ficam em nós. Ô, doutora, falando em registro, aproveitando a oportunidade, nós estamos falando sobre a irritabilidade hoje, sobre a raiva. Mas olha só, você até fala sempre da infância, né? Eu imagino que algumas mães que estão em casa gostariam também de saber o que eu vou te perguntar agora. Até quando uma criança ela pode registrar esses momentos para depois, como adulto, sofrer tudo isso? Como que funciona? Na verdade, dentro da barriga já está fazendo registros. Mas como a gente não tem cérebro maturado e nem o cognitivo pronto, a gente não lembra da gente dentro da barriga. Né? Quando a gente nasce, está tudo fazendo registro. A gente chama de registro somático. A gente sente no corpo. Tanto se a gente passa por uma situação hoje que a gente fica agoniado, é uma memória, às vezes, de um dia de vida que fez registros de algo que a gente passou, que o corpo registra. O sistema nervoso que registra aquela emoção. Uau. Então, quando a gente passa em alguma coisa hoje, a gente acessa toda aquela memória, porque tudo, nada fica não registrado. Tudo se registra. Com o tempo, né, que o cérebro vai chegando, cognitivo, que a gente começa a lembrar. Certo. Então, dos 2 anos pra frente, devagarzinho, a gente lembra uma coisinha ou outra, né? E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai lembrando mais. Mas em questão de registro, isso a todo tempo nós estamos registrando tudo que a gente vive. Aí acontece uma coisa de alguém fechar, a gente puxa as memórias, por isso que a irritação vem. Quem passou por muita invasão quando criança, uma fechada no trânsito é uma explosão horrorosa. Tanto se tem alguém do lado que não passou por nada disso, fala, nossa, pra que ficar tão nervoso com essa fechada? Mas essa pessoa aqui não passou por aquilo, então ela nem entende esse, né? Só que esse que explodiu também precisa saber que tem a ver com quando ele era muito bebê, que é vivo. Muito interessante. Mesmo que a pessoa tenha 50 anos, o registro é vivo. Então, ele tem que saber, tem a ver com as minhas invasões. Então, segura a onda aí, entenda isso para que transforme isso numa raiva. Certo. E saia dessa irritação para que consiga conter a raiva. Pode ficar bravo, tudo, mas conter a explosão. Se vai entendendo isso e fazendo os links, ajuda demais. Ok. Doutora, é o seguinte, vamos tomar uma água, tá? E aí, você que está aí do outro lado, eu quero muito agradecer a sua audiência. A doutora já volta já com esse assunto que é muito importante, que eu tenho certeza que você vai agora contar para o seu filho, contar para sua filha, vai falar para o vizinho, para a vizinha. Peraí, calma, cuidado com essa irritabilidade, isso aí não é brincadeira não. Já a doutora Josiane volta falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Segura aí, rapidinho. Amor, que gostoso! E a gente tá aqui, gente, nos estúdios batendo um papo, conversando. Que quando ela vem aqui, a gente aproveita, né, ô Jorge? Nós aproveitamos ela para tirar as nossas dúvidas, para bater papo, né, para conversar com a doutora, né, e falar assim, doutora, e aí, tá indo bem? Será que eu preciso fazer uma terapia, né, doutora? Porque eu acho que todo mundo precisa fazer terapia, né, doutora? Ai, com certeza. Nossa, eu faço há muitos anos. Verdade. Muito tempo, muito. É maravilhoso. Quanto mais a gente busca, mais a gente alinha, melhor a gente vai ficando e a gente vai conectando com a nossa essência, com a nossa força, com a nossa espiritualidade, com a nossa dignidade, com a nossa agressividade saudável. A gente vai integrando tudo isso em nós e aquilo que a gente passou, que todo mundo tem os seus traumas, eles vão diminuindo de tamanho. Uau. Porque a gente vai se integrando, se fortalecendo, né? Tudo é um aprendizado.
Pri, como que a gente tem culpa do que aconteceu com a gente quando era pequenininha? A gente nem tinha condição de reclamar, né? Chorar só chorar, né? Mas a gente, né, todo mundo é assim. Quanto mais a gente busca, melhor a gente fica. Então, é muito importante. Aqui, quando a gente está conversando, né, já é bom, né? É bom demais, é ótimo. Doutora, é o seguinte, agora, pra gente bater um papo aqui e fechar nosso assunto de hoje, que é sobre a irritabilidade, sobre a raiva, né, que muita gente está passando aí. O pessoal estava achando que era normal ter irritabilidade todos os dias, mas não é normal não, viu, gente? Tem que ficar atento. Agora, sim, eu tô com 42 anos. Eu tava até perguntando para você fora do ar. Será que não é os hormônios, doutora, que eu tô ficando muito irritada? Então, essa é uma excelente pergunta, especialmente para nós mulheres. Isso acontece com homens também, mas em mulheres é muito maior. Certo. Porque quando a gente vai entrando no climatério, na menopausa, há uma reorganização dos nossos hormônios. E uma das coisas que aparece é a irritabilidade. Uau. Agora, a irritabilidade, assim como na tensão pré-menstrual, tem a ver com os hormônios também, mas eles potencializam aquilo que já é nosso. É biológico, mas eles potencializam. Mas como os hormônios, né, eles ficam se reorganizando, a gente começa a ter muitos sintomas. Eu falo a gente porque eu tô no barco também, né? Do climatério, da menopausa. A gente começa a ter os calores, né, e a irritabilidade, a alteração de humor. E esse é um bom exemplo pra gente ver que a gente não é só o emocional, uma coisa invisível, a gente é corpo, é biológico, tem neurônios em nós, tem vitaminas, tem hormônios. Então, todo esse conjunto biológico com o nosso emocional que produz, né, o nosso bem-estar. Então, o biológico, ele precisa de atenção, assim como as vitaminas que tá faltando no nosso corpo, a gente tem que repor. Os hormônios, né, que é parte do biológico, a gente precisa também se atentar. Mas, como eu disse na atenção pré-menstrual, tem gente que fica muito irritado, até no climatério tem gente que fica exageradamente irritado. Então, isso mesmo é pra gente entender por que uns mais, outros menos. Além do biológico, é a história de vida que fica potencializado aquilo que a gente já viveu de invasões, de irritação. Então, é um momento delicado o climatério que a gente tem que ficar de olho. Dependendo como foi a nossa história de vida, a gente tende a ficar muito mais irritada. Nada que a gente não cuidando e organizando, a gente não consiga. Lógico, a gente faz o exame, avalia, repõe vitaminas, organiza os hormônios e cuida também, né, da história de vida e tudo que a gente passou também. Muito bem. Doutora, quero mais uma vez agradecer a sua visita aqui. Como sempre, é fundamental, né? A gente te agradece muito porque nós aproveitamos de você, né? Uma consulta. E eu gosto demais porque eu converso também, você né? Doutora. Eu acho que não tem coisa melhor, né, doutora? Além de você ter a sua vida profissional, né? Como psicóloga, psicanalista, no seu consultório. Né? Na verdade, hoje você atende mais online. Online, né, isso. Mas fazer isso que você está fazendo, né? Ajudando as pessoas gratuitamente, isso aqui não tem preço, né, doutora? É uma missão, um propósito, né? Missão, né? Com certeza. E eu quero só aproveitar a oportunidade, Pri, que eu tô fazendo grupo de estudos e supervisão em Winnicott, para quem é profissional, para quem é estudante e gostaria de estudar mais a psicanálise. Eu tô fazendo grupo de estudo online. Pode me procurar, que é o maior prazer poder estar junto aí com quem desejar, né, estudar um pouco mais e fazer supervisão. Tô à disposição. Tá bom, doutora. Tá bom? Deus abençoe. Até Obrigada, amém. Até, Pri. Um abração. Outro beijo. Tchau. Tchau, tchau. A doutora Josiane, psicóloga, psicanalista, sempre